Que a paz de Jesus esteja conosco, que esteja em todos os corações e todas as famílias do nosso país e do nosso planeta Terra, que todo seja beneficiado e amparado por nosso Pai Criador, nesse momento sagrado. Agradecemos a Deus por esse dia de trabalho, pela família, pelo lar, por o corpo físico perfeito que nós temos, essa máquina perfeita, que é um instrumento da alma para o crescimento espiritual de todos e de toda a humanidade. Se alguém gostar desse Evangelho da noite, eu vou pedir para compartilhar, espalhar essa boa semente. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos quem nos tem ofendido. Não deixe nós cair em tentação, mas livra, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Que Jesus nos abençoe nesse momento. Hoje nós vamos falar novamente no Livro dos Espíritos, da lei da reprodução, que ontem a gente não completou, né, o Evangelho. Na pergunta 691, a pergunta e a resposta. Qual o ponto de vista físico, o caráter distintivo e dominante das raças primitivas? Qual o caráter da raça primitiva? Como eles viviam? Como se comportavam diante das comunidades da época, né? Que já era dividido em tribos, né? E já guerreavam, já lutavam contra os outros, e a força bruta na época que mandava, porque ainda a parte intelectual estava iniciando essa jornada na terra espiritual, que é evidente que era só com o tempo, né, que nós ia alcançar o objetivo maior. E a resposta que vai falar das raças primitivas, a resposta: desenvolvimento da força bruta, à custa da força intelectual. Agora dar-se o contrário. O homem faz mais pela inteligência do que pela força do corpo. Todavia faz 100 vezes mais, porque soube tirar proveito das forças da natureza, o que não conseguem os animais. Então, os animais usam só a força bruta ainda, né? E o homem já usa a inteligência, né? Ainda muito rudimentar, muito longe ainda de uma perfeição maior, mas temos caminhando. Cada século, cada ida e vinda na Terra, porque esse processo, esse progresso é longínquo aqui na humanidade, porque temos espírito aqui de toda a idade, uns quase que ainda iniciando, outros estão quase no meio do caminho, e outros já estão passando esse meio caminho andado, mas ainda falta muito para nós atingirmos os nossos objetivos espirituais. Estamos muito longe, mas temos caminhando, porque a lei de Deus é a lei do progresso, e a lei do progresso não para, tudo cresce, tudo se transforma, tudo melhora, tudo evolui, desde o da pedra, desde o reino mineral, tudo vai evoluindo com o tempo, nada está parado, porque tudo é obra de Deus e tudo está dentro da lei do progresso, a lei das renovações, das transformações. A atmosfera também vai melhorando, né? vai sendo mais se purificando dentro desses milênios. Tudo vai melhorando. Os corpos físicos também vão melhorando, porque a matéria melhora, com certeza. O veículo do espírito, que é o corpo físico, também melhora, vai se embelezando com o tempo. Nós podemos ver as gerações novas, como somos diferentes do tempo das cavernas, como os corpos são tão diferentes,
mais embelezado, mais sensível, tudo de melhor. Nós estamos conquistando passo a passo. As raças primitivas tinham um caráter dominante, que era o desenvolvimento físico. Acreditava-se no mais forte, sem contudo aprimorar a força do pensamento. Evidente, os nossos pensamentos eram muito preguiçosos. Nós não sabíamos nem plantar direito, nós vemos mais da lei da natureza, porque nós não tínhamos essa capacidade ainda da inteligência para saber plantar, colher, fazer, modificar essas energias, só com o tempo. E agora está acontecendo isso. Nós estamos manipulando as energias hoje, para fazer quantas coisas fantásticas que se faz hoje. Porém, isso ocorria porque nossos ancestrais não tinham maturidade da alma para compreender o mais elevado. Não tinha como compreender. Por isso que Jesus falou, eu tinha muitas coisas a vos ensinar. Isso 2000 anos, pouco mais de 2000 anos atrás. Imagina, nos tempos mais remotos da era aqui na Terra. O que nós entendíamos? Praticamente nada. Muito pouco. Quando Cristo veio, que já estava bem depois, ainda Jesus falava que não ia ensinar tudo para nós, que nós não ia compreender, não ia entender, né? Não ia valorizar a doutrina do Cristo, porque nós era muito pequeno. Diz que ele cantava, nós não ficava feliz. Ele lamentava, nós não entendíamos também. Porque nós não entendia a mensagem do Cristo, que é a mensagem do amor. E até hoje ainda não entendemos, não compreendemos direito. Porque só a gente aprende quando faz, quando pratica. Enquanto você não praticar a lei do amor, ou você não entendeu a lei do amor ainda. Quando você entender, verdadeiramente se pratica. Daí sim, daí você está entendendo a lei do amor. Eles estavam começando a galgar os primeiros degraus da escala evolutiva. Estavam começando os primeiros passos na evolução. Que nem uma criança quando nasce. Vai dando os primeiros passinhos, caindo e tá. E assim era o espírito no tempo que era primitivo. Estava começando a ensaiar para o progresso vindouro. Com muito tempo para atingir o objetivo espiritual. A vida prossegue no ritmo que Deus estipulou. Se a maior inteligência do universo delineou desta forma, é porque é mais certa. Com certeza. Deus faz tudo correto, porque Ele é Deus. Ele sabe de tudo. Sabe de hoje, da manhã, daqui 1000 anos. Deus sabe tudo. O que aconteceu milhares de anos atrás, para Ele é o Criador. Ele sabe todas as linhas de progresso. Tudo é criação dele. A vida prossegue no ritmo que Deus estipulou. Verdade. Tudo segue paulatinamente, passo a passo. Nada dá salto, porque senão nós caíríamos, né, com muita força no chão. Por isso tem que andar bem devagar, com firmeza. Se a maior inteligência do universo delineou esta forma, é porque é a mais certa. Não sabiam os homens animalizados que a força intelectual é a mais poderosa, por desenvolver condições de maior capacidade de trabalho, com menor esforço físico. No amanhã, os espíritos, depois de experimentados e todos os caminhos da razão, né, passarão a entregar os sentimentos para o amor. Um dia nós vamos ver o amor na Terra, com toda a humanidade. Um dia a prioridade do ser humano vai ser o amor na Terra. Daí nós vamos ter uma fraternidade magnífica na Terra, extraordinária, indescritível. Porque daí nós vamos ver como uma família, todos filhos do mesmo Deus, com os mesmos defeitos ainda, com as mesmas virtudes, com a mesma dificuldade, porque temos ainda num corpo físico e num planeta de expiação e prova. Sentimento, vamos ter o sentimento do amor, de modo a compreenderem que todos são irmãos. Não compreendemos isso ainda. Irmão, sua família, não. Toda a humanidade nós somos irmãos, porque somos filhos de um pai só.
com os mesmos deveres, vejam, todos somos irmãos, com os mesmos deveres, direitos, sem que o egoísmo possa prevalecer em detrimento dos que sofrem fome, nudez e sede de amparo na educação. Isso também é sede, é fome. É a sede que a mulher samaritana não entendia, que a sede era isso aqui, era um equilíbrio espiritual. Daí nós temos muito bem conosco mesmo. Este é o objetivo, então, de todos. Diz, quando tiver um irmão catando no lixo, pedindo comida pela rua, né, sem estudo, sem uma estrutura espiritual, porque a maioria que estão na rua não tiveram estrutura espiritual, não tiveram estrutura familiar, espiritual. A maioria que estão na rua foram expulsos das próprias casas, pelos próprios pais, os filhos expulsando os pais. Como que nós vamos amar o próximo como a nós mesmos? Se temos todo esse sofrimento ainda, entre nós, as famílias ainda, não se acertamos direito, e muito menos se amamos. Procuramos se respeitar, mas amar ainda está longe. Então nós temos ainda uma caminhada que vai demorar bastante para nós atingirmos um equilíbrio espiritual na Terra. Nós estamos vendo aí o que está acontecendo hoje, gente. Todos têm televisão em casa, porque antigamente as notícias passadas de um país para outro demorava séculos para um país saber o que estava acontecendo no outro. Andavam de carro de boi, a cavalo nos camelos. Quanto tempo levava para um país saber do outro? E hoje, instantaneamente, momentaneamente, nós vemos o planeta. Na hora, no momento que está acontecendo as coisas, instantâneo. Quanto que nós crescemos, quando nós evoluímos, mas quanto que nós estamos vendo as coisas também acontecendo. Porque se acontecem só as coisas boas, nós vivíamos bem melhor, mas quantas coisas ruins acontecem pelo mundo afora, gente. Estamos às portas de grandes acontecimentos. Isso nós não podemos, temos que se alertar. Temos que conhecer, analisarmos. Grandes sofrimentos está para acontecer. Nunca houve esse sofrimento desde que a Terra existe, diz os Espíritos. E nunca mais vai ter outro sofrimento tão grande como esse que vai acontecer agora, nessa transição. Então vejamos que o sofrimento vai ser grande, vai atingir praticamente todos. É uma hora de pagar as dívidas do passado, o resgate. E não se paga resgate e dívida se não for com a dor, sofrimento. Tudo que fizemos para o nosso próximo no passado, nós vamos ter que ir colhendo hoje. E a hora chegou. Por isso que diz aqui, grandes acontecimentos de transformações morais da humanidade. Essas transformações devem nascer de mudança física para despertar os corações endurecidos. Claro que o sofrimento vai ser físico, nós temos um corpo físico. O sofrimento vai ser muito grande, porque nós vamos sofrer agora no corpo físico. Porque nós somos muito duros de corações, nós somos muito endurecidos ainda. Por isso que vem o sofrimento para nós moldar. O sofrimento é o fogo, simbolizado o fogo. E o fogo que traz a têmpora do ferro. Bota no fogo, daí você vai trabalhar o ferro. No fogo, na temperatura. Porque frio é impossível. Então nós temos que sair dessa frieza das nossas almas e passar por esse sofrimento. Para nós aprendermos a ser mais humilde, mais simples, mais amorosos com as pessoas, mais tolerante, mais paciencioso. Isto é a têmpora que nós temos que moldar as nossas almas, porque nós somos eternos. Se nós não moldar hoje, vai ser para o futuro, mas nós vamos ter que ser os seres humanos muito bons. Porque os anjos já passaram por essas etapas e hoje eles são fantásticos, porque já passaram por tudo isso que nós estamos passando. A verdade não pede licença aos homens para tornar seu lugar
nas condições mentais dos seres da terra. A verdade não pede para os homens. A verdade vem de Deus e a verdade vai ampliar-se na terra. Ou com amor ou com a dor. Mas que nós vamos ter que crescer, nós vamos. A escolha é nossa, de cada um. Ela sendo lei de Deus, veja bem, sempre falando da lei de Deus. Quando falam de Deus, eu já repito, é o decálogo, são 10 leis. Que muito pouco hoje esmiuça e mostra o valor de cada mandamento desse. Cada mandamento desse vai ser duramente cobrado daqueles que transgridem. Então, sempre está falando dos mandamentos. Quando se fala nas leis de Deus, nas leis da natureza, nas leis morais, nas leis do decálogo, são os 10 mandamentos. Todas essas leis estão resumidas nos 10 mandamentos, a lei do amor e da caridade. Vejamos bem, sendo lei de Deus, tem o direito e, quando preciso, impõe e domina as almas. Claro, não ser dominado ou por um caminho ou por outro. Nos momentos atuais, muitos dos mais sensíveis correm para adorar a Deus nos templos suntuosos, como se Deus e o Cristo estivessem morando neles. Que engano! Em relação a isso, Mateus anotou a fala do Mestre. Pois eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Jesus é maior que tudo. Não precisa ir lá no templo para buscar Jesus, em qualquer lugar que nós tivermos. Jesus não está em torno de nós, dentro de nós. Ele nunca foi embora. Ele disse que ia ficar aqui conosco até os finais dos tempos, até nós alcançar a Nova Jerusalém. Então Jesus está presente em todos os lugares, em todo ser humano. É só querermos buscar a Deus de coração puro. Nós temos Deus dentro de nós, fora de nós, porque Deus está em tudo. Tudo está Deus. Tudo está gravado as leis de Deus. É chegado a época de adorarmos a Deus em espírito e verdade, com certeza.